Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Pod Mais Um Cast. Eu me chamo Maicon Brilhante, como aparece aqui embaixo para vocês, e eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com a galera aí da sua família, seus amigos, com toda a galera. Compartilha lá, chama o pessoal pro bate-papo. Beleza? Bom, agora a gente vai ter dois convidados aqui especiais. Eu vou pedir para que eles mesmos se apresentem para vocês, porque eles estão com um projeto aí muito bacana e aí eles vão comentar um pouquinho com a gente sobre isso, tá? Aí eu vou deixar para que eles se apresentem, então fiquem à vontade. Quem são os convidados de hoje? Se apresentem para a gente. Pode ficar à vontade. Bom, eu vou começar então aqui. Quero agradecê-lo pelo convite, dizer da nossa satisfação de poder estar aqui com você, falando um pouquinho sobre esse projeto nosso, Colheita do Saber, né? Eu sou Edson França dos Santos, sou professor, formado em Teologia, Filosofia, também bacharel em Direito. Recentemente fiz um curso de técnico em pesca por conta da experiência que a gente teve ao longo de quase 10 anos dirigindo o setor pesqueiro do estado do Amapá. E junto com o meu parceiro alemão, nós temos aqui um projeto onde vai ser muito bom, né? Onde nós vamos trazer aqui vários profissionais, cientistas do conhecimento, pessoas com larga experiência dentro da educação, dentro da saúde, dentro da questão do setor primário do estado do Amapá. Então, eu tenho certeza que esse podcast aqui, o Pod Mais Um Cast, junto com o podcast Colheita do Saber, certamente vai promover assim, um intercâmbio de conhecimento, de cultura, onde todos nós vamos ganhar com esse programa. Perfeito. Então a gente tem aqui nosso amigo Edson e o nosso amigo Jairson. Eu já ia perguntar se era Jailson ou Jairson. Não, é Jairson. Mais conhecido como alemão. Pelo grupo de amigos do Edson, né? Que ele me batizou com esse nome. Que até brincando com ele eu falei que era o apelido do meu avô, meu falecido avô, né? Uhum. E meu nome é Jairson José Fernandes Monteiro Júnior. É um nome curto. Também sou bacharel em Direito, né? Eu trabalho hoje em dia na gestão imobiliária, um negócio próprio junto com a minha esposa. Tenho 16 anos que a gente tem trabalhado nessa área. Eu fico mais nessa parte operacional, né? Resolvendo os problemas. E essa ideia do podcast, né? A Colheita do Saber, surgiu das diversas vezes que eu com o Edson a gente sentou, tomando ali a nossa cervejinha, descontraindo, conhecendo uma outra pessoa, outra, para a gente debater sobre esses diversos temas, né? Como o Edson falou aí, do setor primário, setor produtivo, como ele já passou pela gestão lá da antiga Pescap. Tive a oportunidade de ir com eles em alguns interiores, conhecendo alguns produtores, então a gente sempre teve esse meio, né, essa ideia de debate, de levar o conhecimento, de trazer pessoas com informações, né, que pudessem fortalecer a atividade. Então foi daí que surgiu e a gente já vem trabalhando isso, né, conversando pelo menos há 2 anos. Falando, olha, a gente precisa ter um espaço que a gente faça entrevistas, que converse, como o Edson gosta de fazer live no Facebook dele. Eu falei isso, olha, a gente pode estar ajustando mais. Aí quando a gente começou, olha, acho que a ideia é podcast. Aí foi que a gente, enfim, veio a começar a engatinhar com esse projeto. Perfeito, bacana. E olha, o que é legal, que vocês vão trazer à mesa, né, informações muito importantes, né, para quem não conhece ainda sobre essa área que vocês vão trabalhar, né, que vocês vão explicar aqui, explanar, assim como trazer essa galera toda para conhecer mais sobre isso. É um bate-papo assim diferente em uma mesa de podcast. Geralmente podcast a gente vê bem aleatório, né? Sim, então sim. Vocês estão bem nichados, isso é bem bacana, né? E olha, antes de iniciar, de dar seguimento, eu quero falar rapidinho de uns parceiros aqui do nosso podcast, e um deles é o Hugo Gustavo. Já até passei o contato para você lá.
O cara trabalha com web design, né? Então ele faz as artes aqui do nosso podcast, ele faz também trabalho como social media, gestão de perfil, Facebook, Instagram. E para você que quer conhecer um pouquinho do trabalho do Hugo Gustavo, é só entrar em contato com eles pelo QR Code que vai aparecer na tela aí para vocês, tá bom? Ou pelo @HugoDesigner, que você encontra lá no Instagram, tá bom? O Gustavo, ele trabalha com a gente essa parte aí de designer, tá? E web design, tá bom? E eu quero aproveitar e falar rapidinho do estúdio Ingrid Coutinho também, que são as nossas parceiras aqui do Pod Mais Um Cast, tá? O estúdio Ingrid Coutinho, eles trabalham com... Pra galera aí, né, que quer fazer maquiagem, cabelo, unha, manicure, pedicure, né, limpeza de pele, você encontra tudo no estúdio Ingrid Coutinho. E aqui embaixo aparece para vocês Instagram e o WhatsApp lá do estúdio. Aproveita, dá uma olhadinha lá no Instagram. Você quer fazer cursos da área também, você encontra lá no estúdio Ingrid Coutinho. Só seguir elas aqui no Instagram e dar uma olhadinha no WhatsApp também, entrar em contato aí. Tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão ver passando na tela aí outros parceiros, patrocínios, tanto na nossa TV quanto aqui embaixo no rodapé, mostrando para vocês os contatos, tá bom? Então fica ligado aí que a todo momento a gente vai estar passando alguns dos nossos parceiros aí. Mas voltando para o assunto, aí vocês, nessa conversa que vocês tiveram, vocês viram assim, poxa, daqui se estivesse gravando, né, dá para fazer um podcast, né? E aí resolveram iniciar, né, de fato isso. Tanto é que já está sendo até discutido que hoje vai sair um ao vivo aí do podcast, né, no YouTube, é isso? É isso mesmo, né? A gente vai estar daqui a pouco, nós já fazendo aqui, aproveitando o podcast do nosso amigo para fazer a propaganda também do nosso, que daqui a pouco nós vamos estar recebendo o Dr. Paulo Nunes, que é considerado aqui uma autoridade com relação à agroecologia, é a produção de alimentos 100% natural, né? Já dentro de uma nova dinâmica da produção de alimentos, ou seja, a gente está numa transição, saindo daquele modelo de agricultura onde você usa pesticidas, né, que são chamados de antidefensivos, para uma agricultura 100% natural, né, que é um novo conceito já dentro dessa nova dinâmica da sustentabilidade. Então, daqui a pouco, às 20 horas, a gente vai estar aqui recebendo o Dr. Paulo para a gente falar bastante sobre esse tema, que é um tema muito interessante. Perfeito. Ele vai ser o primeiro convidado de vocês nesse momento. Isso, é o nosso primeiro convidado, Dr. Paulo, e seguramente a gente vai estar trazendo outros profissionais, né, que têm amplo conhecimento. Provavelmente nós vamos estar aí com a doutora Girlene Schuch, que é uma especialista em saúde ambiental, né? Tem um projeto muito importante que ela conseguiu reunir gente de boa parte da Europa, pessoas que vieram no Amapá, discutir a questão ambiental, né, focado na questão do saneamento, onde nós temos grande parte das populações ribeirinhas tomando água que não é água potável, é uma água bruta, e ela trouxe determinados conhecimentos, tecnologias que puderam transformar essa água bruta em água pura, água limpa, água potável, e que essas pessoas passassem a ter a oportunidade de ter essa dignidade de beber uma água de qualidade. Então, as comunidades do estado do Amapá foram beneficiadas por tecnologias que ela vai trazer, vai apresentar. Então, é mais um conhecimento, é mais uma profissional de qualidade que a gente vai trazer aqui, para que a gente daqui some esforços com outras lideranças, comunidades locais, que certamente vão ter acesso às informações, para que a gente possa interagir com elas e fortalecer essas políticas públicas no campo. Perfeito. E eu acho também muito importante, você como professor, né, vocês como profissionais, assim, eu já comecei a perceber, já de anos atrás, que os alunos fundamental, lá desde o ensino fundamental, eles estão muito envolvidos nessa parte de trabalhar essas feiras de ciências que tem aqui no estado e que vão para fora também, justamente trabalhando esses tipos de conteúdo de assuntos, e muitas vezes vem gerando, vem se criando, né, novas experiências aí que dá para ser testada aqui, né? Não sei se vocês conhecem, eu tenho um primo chamado Aldeni Mello, ele é biólogo, ele é formado em biologia, e ele trabalha isso com os alunos deles em laboratório. Aí eles participam das feiras de ciência, de matemática aqui do estado,
aí geralmente eles classificam, vão para fora, aí já chegaram a apresentar para a Intel, também tem tudo isso. E a partir disso vai desenvolvendo muito essa molecada, né, para essas novas ideias também, que vem só a contribuir, né. Eu acho que é interessante também, não sei se para vocês é interessante trazer um dia uma molecada dessa para falar sobre isso, conversar sobre esse assunto aqui. É muito interessante a tua fala, porque lá na escola onde eu atualmente estou desenvolvendo as minhas atividades como professor, né, nós fizemos no ano passado uma feira de ciência justamente abordando os biomas, os 5 biomas do Brasil, né, e onde nós pudemos trazer várias instituições, né, palestrantes, inclusive renomados, né, que tiveram a oportunidade de falar sobre algumas espécies, como as puraqué, um amplo conhecimento. O cara defendeu, inclusive, tese na Alemanha, né? Os próprios alemães queriam conhecer mais sobre essa espécie, e um brasileiro foi lá e fez uma abordagem técnica, científica sobre o puraqué, e aí nós tivemos alunos que também desenvolveram ali determinados assuntos, determinados temas, fizeram reciclagem. Então, isso torna a escola muito mais agradável, coloca a escola dentro de um foco muito mais científico. A gente está aliando aquele conhecimento mais teórico com o conhecimento mais prático, usando as instituições, a Embrapa, o IEPA, várias instituições como a Universidade Estadual, o EAP, a Unifap, e fazendo esse intercâmbio de conhecimento para gerar uma feira capaz de potencializar o saber e atrair muito mais os alunos para esse viés da ciência. Então, certamente, o Estado, as prefeituras precisam, de fato, investir mais nesse tipo de ambiente, nessas oficinas que acabam elevando o nível de conhecimento dessas crianças, desses adolescentes. Perfeito, perfeito. Eu queria entender um pouquinho mais hoje o podcast de vocês, né? Vai ser iniciado agora com o Paulo, né? O convidado de vocês. Aí vocês vão trazer outros profissionais também. Qual foi o maior intuito, a maior ideia desse podcast? Na hora que vocês sentaram, assim, olha, a gente debate muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso, bora transformar isso no podcast. Mas, assim, qual foi aquele foco? Assim, olha, para que a gente está fazendo esse podcast? Para quem é esse podcast? Pois é interessante porque quando a gente senta para conversar, volta dizendo, a gente senta para tomar nossa cervejinha, normalmente é dia de quinta-feira, que eu tenho uma agenda um pouco mais tranquila, ele também, né? Como ele é professor. E a gente debate sobre diversos assuntos. Como ele estava falando agora de trazer essa molecada para dentro dessas atividades, né? Dentro das feiras de ciências, representa muito bem aqui, por exemplo, a camisa que ele está usando hoje, que é muito interessante, porque a gente tem tanta riqueza no estado, tantas situações. A soltura dos quelônios lá no Pracuúba é uma coisa incrível, porque eu já vi diversos vídeos que o Edson coloca nas redes sociais deles, no YouTube, né? E eu sempre falei isso, cara, eu quero participar disso, eu quero ir lá conhecer. Então, é muito interessante. Esse é um fenômeno que a gente vislumbra aqui e que isso pode ser potencializado e que a gente não consegue, às vezes, ver que o setor público, né, acaba favorecendo esse tipo de atividade. E, às vezes, a gente acaba ficando muito dependente do setor público. A gente espera, às vezes, que chegue a informação. Não, a gente vai atrás da informação. Tanto é que quando a gente senta, que a gente fica naquele nosso bate-papo, a gente conversa sobre diversos assuntos. E aí, a ideia vem surgindo daí. A gente conversa de piscicultura, de aquicultura, criação de gado, criação de abelhas. Então a gente tem assim um mistério de assuntos que a gente achou interessante a gente compartilhar. Porque a gente conhece pessoas que também têm o domínio sobre determinado assunto específico e até aprofundado, que eu disse, olha, dá pra gente fazer esse bate-papo. E quando a gente começou a assistir alguns podcasts, a gente, olha, acho que o caminho é esse. Dá pra gente fazer esse nosso bate-papo, essa coisa descontraída, trazer mais pessoas e ampliar cada vez mais, levar o conhecimento, porque às vezes a dificuldade de um produtor que a gente traz, que a gente conversa, é a dificuldade de 2, 3, 4, e você, de certa forma, você democratiza essa informação. Uhum.
Entendi, perfeito, perfeito. Eu quero só complementar esse questionamento que você está fazendo em relação ao porquê do podcast, né? Porquê de onde é que surge essa necessidade. A gente entende que um dos problemas hoje do estado do Amapá, especialmente onde a informação ela tem dificuldade de chegar, é o conhecimento, né? E o conhecimento a gente sabe que é poder, né? As pessoas munidas de informação e podendo, através dessas informações, transformar essas informações em conhecimento, você tem mais capacidade de avaliar, de julgar, de tomar decisões mais acertadas, cometer menos erros, né? Não se deixar iludir por falsas promessas, né? Por ilusões. Então, nós precisamos fortalecer as pessoas. E claro, muitas das vezes esse conhecimento ele não chega nas pessoas. E isso empobrece muito o Estado, porque nós temos muita riqueza, mas nós não sabemos como transformar essas riquezas. E transformar isso de maneira coletiva para o bem comum da sociedade. Então, uma parte da sociedade se dá bem, uma minoria, e uma maioria das pessoas se dão mal. As pessoas não podem ser consideradas meios para me atingir um fim, mas as pessoas elas são o fim de toda ação, não é? A coletividade é o fim de toda ação. Então, nós vivemos num modelo democrático onde a gente sabe que as bases da democracia elas estão sedimentadas no conhecimento. E quando você vê uma democracia onde uma pequena minoria da sociedade detém o conhecimento e uma maioria não tem esse conhecimento, que democracia é essa? Que se alimenta da fragilidade, da ignorância da maioria. Isso não é uma democracia consolidada. Uma democracia forte é uma democracia onde a sociedade como um todo ela tem acesso ao conhecimento. Ela tem os instrumentos para avaliar, para julgar. Então eu penso que é necessário que o nosso podcast ele alcance essas famílias. Por isso que na hora que a gente vai lançar os temas, a gente vai mandar para as associações de moradores, para as associações do campo, onde nós temos a relação, que as pessoas possam compartilhar com outros produtores rurais, né? Para que essas pessoas que são os grupos de pressão, eles passem a ter informação, para que com essas informações transformadas em conhecimento, eles possam, entre os seus liderados, prover informações para fortalecer as suas entidades, fortalecer o homem do campo e a gente poder realmente promover o melhor desenvolvimento econômico dentro de um modelo muito mais justo, muito mais equitativo entre as pessoas. Então não há dúvida de que o conhecimento ele é um divisor de águas. Nós falamos muito da divisão social, mas a gente não observa que a divisão social está relacionada à pobreza, classe baixa, classe média, classe alta, mas o que é que divide realmente a gente? Talvez o que divida mesmo é o nicho de conhecimento, né? E o conhecimento ele acaba criando um divisor de águas muito grande, né? Então, impedir que as pessoas possam ter acesso ao conhecimento é impedir que as pessoas tenham a liberdade. Porque quem tem mais conhecimento tem muito mais possibilidade de viver uma vida com mais liberdade, com mais dignidade. Então, o nosso projeto, de fato, é que as pessoas possam ter acesso à informação. Informações verdadeiras, transformando isso em conhecimento para que elas possam viver com muito mais dignidade. É isso. De uma forma transparente, né? Isso. Vocês sentam aqui, conversam, vão jogando o assunto na mesa e de forma transparente vocês vão passar essas informações. Isso. Né? E aí eu gosto muito porque ainda tem essas lições filosóficas, né? Porque o Edson também ele é filósofo, né? Então é interessante essa abordagem que ele faz de cada tema, né? E enriquece bastante a gente, né? Então, por isso que é muito agradável estar na companhia dele, né? Iniciando esse projeto com ele, porque vamos dizer assim, todo momento, ele é um momento bastante evolutivo por conta desse conhecimento filosófico que ele traz sobre determinado tema ou sobre quase todos os temas. Ele consegue fazer esse encaixe, seja do setor produtivo, seja na educação, lá na escola que ele está dando aula.
ele faz essa abordagem filosófica. Então é muito interessante, é muito, muito bacana esse momento. E vai ser bacana porque a gente vai trazer pessoas que vão trazer esse conhecimento e com certeza o Edson vai estar fazendo esse link filosófico. Entendi, perfeito, perfeito. E fora que os convidados também, né, assim, que nem eu falei, fica tão transparente porque o podcast, ele não é, eu digo assim, que ele é bem diferente da rádio. A rádio, geralmente, você chega com um roteiro, aí você faz a pergunta, pelo menos até onde eu entendo, a pessoa responde. Muitas vezes ela tem aquela liberdade de falar, mas ela tem um momento muito curto para responder cada coisa, é muito, muito no roteiro. Podcast não, podcast é mais solto. Podcast você faz perguntas tanto sobre o que você já vem em mente, roteirizado na sua mente ali, assim como as pessoas às vezes mandam perguntas. Pergunta para ele sobre tal coisa. Fala, às vezes o convidado está com um projeto aqui, que às vezes vocês convidaram e às vezes vocês não estão nem sabendo. Fala sobre o projeto dele que ele fez no ano de não sei quando. É bom falar desse projeto mesmo. Aí relembra o próprio convidado de muitos assuntos que nem ele recordava e que às vezes pode fazer... pode alimentar ainda mais aquele bate-papo, né? Eu acho isso muito bacana. O podcast, ele tem uma forma muito solta de você interagir com isso, né? De você conseguir abordar situações que muitas vezes no roteiro a gente se prende muito, né? O meu primeiro episódio, quando eu fiz, eu peguei e fiz o roteiro todinho. Planejei tudinho, fiz um roteiro, aí ficava com a canetinha aqui, aí ia conversando, ia fazendo as perguntas. Quando eu vi meia hora, eu já tinha perguntado tudo. Eu falei, caramba. Aí eu fechei e falei, não, bora lá. Você falou sobre isso, aí comecei a puxar coisas, né, que ele veio me informando. Por exemplo, Edson, você falou que você é professor, né? Você trabalha o quê? Fundamental e médio? Fundamental. Fundamental. Geralmente também trabalhando com projetos lá. Sim. Hoje, nós trabalhamos com ensino integral. Uhum, que agora envolve ainda mais isso. Né? Exatamente. Hoje o roteiro, a minuta das disciplinas, elas se modificaram muito. Né? Hoje talvez você tenha muito mais disciplinas relacionadas ou projetos do que propriamente conteúdo. Né? Eu trabalho com ensino religioso na escola. Eu tenho 5 turmas, sextos, 2 do sétimo, 2 do oitavo e uma do nono. Uhum. Então, no caso da minha disciplina, eu tenho mais liberdade de montar a ementa, né, com os temas que nós vamos discorrer ao longo do bimestre. Eu tenho essa liberdade. Já outros colegas já não têm tanta liberdade, porque já tem um conteúdo direcionado. Você tem um livro e você segue aquilo de forma protocolada. Aí tu usa lá a tua dinâmica e tudo mais, a tua didática, mas você tem os temas já definidos pelo governo que traz ali os livros e você fica vinculado àqueles livros. Né? Mas nós temos essa liberdade. Então, assim, a minha visão ela é muito clara. Assim. Eu vou na linha mais nietzschiana, filósofo Nietzsche, onde você permite que o aluno desenvolva a sua criatividade, ele comece a pensar por ele mesmo, e muitas das vezes pensar contra o que está aí, né? Porque o que está aí é uma receita de bolo, né? E a primeira coisa é levar o aluno a entender que ele não pode estar ali preso numa camisa de força, ele não pode estar ali com uma visão unilateral da realidade, daquela realidade proposta inclusive pelo próprio sistema educacional. Você tem que romper com isso, né? Então, dentro dos projetos, os projetos te dão essa margem também, de você abrir muito mais esse leque de discussão. E é interessante no nosso fazer, que muitas das vezes vai de encontro o que está sendo dito aí, o que está sendo dado como proposta, é romper com isso. Por exemplo, hoje, eu tenho dito que no futuro os alunos, eles precisam, junto com a coordenação pedagógica, discutir planejamentos, discutir conteúdos. Eu estou estudando, eu quero aprender o quê? O que você quer discutir? Exato. Sabe? Não fica preso só aquele livro. Porque né? o aluno ele não tem o direito de discutir nada disso, ele não propõe temas que ele gostaria de debater. Mas, quiçá um dia, nosso modelo educacional tem essa liberdade do aluno pensar e dizer, eu gostaria de estudar, por exemplo, a geografia do Amapá com muito mais profundidade. Eu gostaria agora, nesse ano de 2024, 2025,
discutir o problema do petróleo, com muito mais incisão nesse tema. Por quê? Porque eu estou preocupado com o emprego, com o desemprego, eu estou preocupado com a sustentabilidade, com os efeitos disso na vida das comunidades tradicionais, como vai ser isso amanhã, com a fauna, com a flora, né? Com o extrativismo, como é que vai ser isso no futuro? Então, talvez nós não estamos preparados para debater essas coisas, né? Porque a gente dá o comando e os alunos têm que aceitar o comando que a gente dá sobre determinado tema, né? Então, lá no Porto Grande, viu, Alemão, nós tínhamos um projeto criado pelo professor Nonato, que também estudou filosofia, mas era professor de história, que foi o projeto Parteira, onde quem apresentava os temas eram os próprios alunos. Você reunia vários temas, eles iriam lá para frente fazer uma discussão sobre determinados temas de forma democrática, e aí, na hora das argumentações e nas decisões, prevalecia-se o que a maioria dos alunos iam votar no final. Ou seja, você tinha ali a democracia acontecendo, você tinha o exercício da cidadania ocorrendo, porque os alunos ativamente participavam defendendo os seus temas, não é? Então você tinha uma expressão assim mais à frente do nosso tempo, de um modelo democrático onde a gente desde cedo desenvolve essa cidadania, que a cidadania não é ter um título, ir lá e votar, não é isso. Cidadania é muito mais do que ir lá no dia da eleição e votar, né? Então, é um projeto assim sui generis que foi desenvolvido lá no município de Porto Grande com o professor Nonato, dentro de uma visão filosófica, que era o projeto Parteira, que era alusivo ao Sócrates, que tinha uma mãe chamada Fenarete, que era parteira, e ele se considerava parteiro de ideias, porque ele dizia que o papel do professor era partejar as ideias, porque, segundo ele, ninguém aprendia nada. As ideias já estão no pensamento humano, e o papel do educador é apenas ajudar o aluno a parir as suas próprias ideias. Então, você passaria a ter autonomia, né? Você passaria a ser dono de si próprio. Olha só a visão que a gente vai ter ali no Porto Grande. Então, uma visão, inclusive, do pensamento iluminista do século XIX, XVIII, XIX, onde nós tivemos uma revolução educacional, onde o iluminismo trouxe à tona justamente esse modelo, onde o ser humano precisa ter o conhecimento para que ele tenha independência do ponto de vista do saber. Ou seja, você sabe, o alemão sabe, mas eu respeito as suas concepções, mas você há de respeitar que eu também tenho as minhas. E tenho capacidade de defender tão bem quanto você tem capacidade de defender as suas tão bem. Eu não preciso concordar contigo. Eu preciso respeitar o teu posicionamento. E concordar quando houver realmente condições de a razão me permitir concordar, né? Então, isso é o conhecimento, isso é a cidadania, isso é a democracia. E sobre o que você falou, né, sobre a questão dos livros que já vem... Lá é trabalhado trilha também? Porque tem uma escola que trabalha trilha. Sim. Agora, né? Estão saindo já de um modelo de trilha para uma nova dinâmica que fluiu agora o novo ensino médio. Já houve também uma alteração nesse sentido. Porque até a própria trilha, a gente vai ver os livros de trilha, ele te dá, o nome já dizia, a trilha, a gente já imaginava que era eles caminhando essa construção desse pensamento, mas quando chega, ele é uma coisa que já existe, que você vai montando aquilo que já existe, vai te dando só o passo a passo, como se fosse aquela receita de bolo que você falou. E aí ele acaba estudando aquilo que ele já viu, que aqui já está lá, que já existe, ele não está formulando novas ideias, ele está entendendo a ideia de alguém. Então, assim, às vezes os jovens, depois que muitos jovens saem do ensino médio, aí terminei meu estudo, não vou mais precisar estudar história, não vou precisar estudar geografia, não vou precisar estudar matemática, não vou... Aí vai fazer uma faculdade, aí já quer fugir logo, quero fugir logo da matemática. Aí ele chega, não consegue, porque a maioria das disciplinas abrange, né? Praticamente todas abrangem. Aí vai e faz, não, eu vou estudar aqui porque tem que ter isso aqui. Aí quando termina de novo, o dia a dia dele, ele não para estudar. Não, eu vou exercer isso aqui que a empresa está me permitindo. Ou então, não, isso aqui não deu para mim. Aí fica pulando de profissão em profissão porque ainda não soube escolher onde ele quer estar. Né? Porque ele já saiu de lá como se fosse umas fases que ele tem que passar da vida. Né? Vou passar o ensino fundamental, passei o médio,
só tenho que tirar a nota aqui para passar e acabou. Agora é diferente quando você instiga o aluno, o jovem, a capacidade de pensar, né? De criar teorias, de olhar assim, poxa, se eu aprimorar isso aqui, né? Criar novas ideias, quem sabe eu não posso estar trabalhando com isso, criando projetos e fazendo isso, ou então entrando no emprego ideal, porque é isso que eu quero para minha vida, né? Então tem muito disso, né? Tem muita coisa a ser trabalhada, né, na cabeça do estudante que está terminando ali, que está principalmente no ensino médio, né? Eu estava até questionando outro dia com o Edson, como ele trabalha numa escola de tempo integral, na visão dele como educador, qual era o real resultado desse ensino integral? Se existia dentro da secretaria ou um programa que fizesse a estatística se está havendo evolução, se aquele aluno está tendo um melhor desempenho. E aí, né, ele chegou Por quê? Por que que eu cheguei a esse debate com ele? Porque eu tinha ouvido que uma vereadora estava querendo instituir que todas as escolas municipais fossem de tempo integral. Aí eu falei, rapaz, hoje eu estava ouvindo isso, e qual seria a tua opinião sobre isso? O Edson deu uma opinião dele, né, sobre, que é basicamente o que ele está falando, Comente aí, Edson, a questão da tua visão da escola de tempo integral, né, na realidade tua lá. Pois é, eu penso, nosso modelo educacional ele não está preparado para esse modelo do ensino integral, porque falta uma estrutura, O nosso estadual, né? falta uma concepção nossa, porque nós temos um país, o Brasil, onde você tem várias realidades. A realidade do ensino, ela é uma realidade que vem do sul, do sudeste, que vem para cá, não é? Então, toda a política educacional, ela vem lá do Ministério da Educação, que, de certa forma, subjuga as secretarias estaduais, né, a colocar em prática os parâmetros da educação. São criados pela União, o Ministério da Educação. Então, o ensino integral, a gente precisa, se a gente trabalha 2 horários, um horário deve ser a parte teórica, né, dos conceitos, de compreensão dos conceitos, né, e uma outra parte, a parte prática. Sem contar que você tem que ter um espaço que o aluno possa ali ter um tempo de descanso, né, uma quarentena, para depois ele ir para um segundo momento. Então, equacionar esses 2 momentos é o ponto-chave, né? E como é que você vai trabalhar esse segundo momento, a parte prática? Aí você tem que ter uma estrutura, né? Uma estrutura. Laboratórios, né? Laboratórios que tenham a parte da biologia, a parte da química, a parte da informática, né? Com as novas tendências desse momento, da inteligência artificial, né? Com a biotecnologia. Então você teria que criar um ambiente favorável para esse segundo momento, né? Para que o aluno pudesse fazer esse encaixe entre esses 2 momentos, coisa que nós não temos. Nós não temos. Nosso sistema educacional, ele infelizmente é precarizado, nós temos vários problemas que a gente precisaria trabalhar, né? Nós temos uma falência da questão, muitas das vezes até do próprio professor, que está desanimado, né, por vários fatores, né? Você tem encontrado dificuldade, professores que já não acreditam mais na mudança, esse é um problema. Então, você precisa criar uma política pública para que esse professor consiga voltar a acreditar que é possível, né? Que a sociedade pode ser melhor, que a gente não pode ficar pensando só no salário, que todo ano se discute a única coisa é uma política salarial. Nós não apresentamos um projeto de fato para construir um modelo educacional. E nessa construção, nós não podemos prescindir de que a construção ela deve passar pela figura do professor, pelos alunos, pelas famílias que precisam participar da difusão, da criação de um modelo educacional a ser aplicado no estado do Amapá. Então, infelizmente, eu não posso dizer que educação integral ela
não consegue dar respostas a contento da sociedade e muitas das vezes os próprios alunos se sentem cansados. Você chega depois do intervalo, chegam com sono, que dá aquele sono. Então, quem trabalha pela manhã consegue ter uma mente mais fresca, né? Fresca, mais disposta a receber as informações. E aí, à tarde, você já vem mais pesado, mais cansado, já está olhando no relógio, já quer ir embora, já está preocupado, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Mas o fato é que nós recebemos uma missão e você tem que cumprir aquela missão. Por quê? Porque a gente não construiu isso. Então, quando você não constrói uma coisa, é até mais complexo, porque já tem aquela ideia negativa de que, não, só fazem montar e aí jogam a gente lá para apagar o fogo, levando com a barriga as coisas. Então, realmente, eu penso que nós precisamos, em algum momento, parar o Estado do Amapá para discutir um projeto educacional para o povo do Amapá. E não aceitar essa interferência da União na formulação de uma política educacional sem levar em consideração a participação daqueles que vão estar lá na ponta fazendo com que isso aconteça. Exato, perfeito. Isso que você falou assim é totalmente de acordo mesmo, porque acaba que fica muito robotizado, né? É só aquilo, é aquilo, e aí você vai ver o que você... Eu hoje, por exemplo, eu trabalho com matemática. Eu vejo que os livros, eles trazem aquilo que eu vi quando eu era moleque. Então, eu tô vendo só aquilo se repetir. E aí eu vou dar uma olhada nos livros dos colegas ali, geografia, história. Então, vai repetindo muita coisa. Às vezes, principalmente geografia, eu pego e olho assim, poxa, tinha que ser trabalhado mais geografia do Amapá, porque aqui é muito diferente, né? O clima é diferente, tudo é diferente. Então, tinha que entender um pouquinho aqui. História do Amapá, por exemplo, a gente teve um concurso aí, eu não lembro se foi o da educação que teve que a FGV fez, que os de história do Amapá tinha muita coisa que o pessoal estava discutindo que falava mais sobre a história de outro lugar do que daqui do Amapá. E às vezes fazia referência, teve uma questão que falava sobre a Fortaleza de São José e a Fortaleza lá de Minas, eu acho, de Belo Horizonte, eu não lembro, e fazia um comparativo. Aí o cara vai dizer, poxa, eu nunca estudei a história de lá, eu quero entender a história daqui. E aí faz um comparativo, tipo, que não fazia... não fazia sentido para aquilo que foi estudado, né? Para a prova, para o conteúdo da prova. O cara estudou para a história do Amapá, chegou na hora, estava comparando uma coisa aqui com de fora, que não... Então, assim, ficou muito enrolado. Muita gente reclamou e pediu anulação, não lembro se a questão foi anulada, o que foi. E aí acaba que o amapaense fica muito perdido. Aí ele pega uma prova de um concurso de fora, vai fazer um Enem, e aí quando ele olha ali, ele acaba ficando muito perdido. Agora o Enem até que não, porque o Enem eles fazem de acordo com o que vem pra gente, né? Que vem de lá pra cá. Mas as outras situações, para quem vai fazer o concurso público local, alguma coisa daqui, para entrar numa empresa local mesmo, entrar num concurso daqui, seja da polícia, seja do que for, o cara vai estudar a história do Amapá, a geografia do Amapá, e ele acaba ficando perdido, porque ele olha, poxa, eu saí, às vezes o jovem acabou de sair do ensino médio, acabei de sair do ensino médio, eu vou pegar aqui para estudar tá diferente do que eu estudei, daquele material, aquele cronograma que me foi dado, né? Então acaba que a pessoa, o jovem, ele fica muito perdido nessa situação. E aí ele acaba não conseguindo. E realmente o ensino médio integral, ele hoje em dia ele tá funcionando como? O integral, ele é manhã e tarde, né? 2 horários. Então pela manhã ele tá absorvendo legal, né? Que nem você falou. Quando chega à tarde já tá esgotado. Já está esgotado. E eles querem, os meus alunos, por exemplo, eles querem jogar bola, eles querem ir para a quadra. Eles querem ir para a quadra. Aí já quer horário de educação física, energia, eles querem ir para a quadra. Então, se nós criarmos uma estrutura capaz de recepcionar esse momento da tarde, né, com os laboratórios, você sai de uma condição ali para ir para a prática, para o fazer. Aí é diferente. Aí é ele indo para lá, ele construindo, ele pensando, ele desenvolvendo as próprias ideias, e o professor está ali na qualidade de orientador, de parteiro, de assessor do aluno, né? Nós precisamos prestigiar o aluno mais do que nunca, porque se no passado talvez nós não tivéssemos tanta ideia, nós tivéssemos mais dificuldade de aprender, no tempo em que nós vivemos, o nosso aluno sabe de muita coisa, muita coisa.
Só que o que ele sabe, muitas das vezes, para nós não tem relevância nenhuma. Ele tem que abandonar o que ele sabe, porque ele precisa absorver aquilo que nós entendemos que ele precisa absorver, né? Mas ele tem tantas questões que hoje os nossos alunos vivem, questões de ordem familiar, que eles querem expressar, que eles gostariam de falar sobre determinados sentimentos, que nós não temos tempo para ouvir essas coisas, né? Aí há uma série de divergências, uns entendem que o papel do professor não é ser psicólogo, né? E nós temos um plantel de seres humanos hoje que vivem muitos problemas de ordem emocional, psicológica, né? Ordem existencial, e que a gente muitas das vezes diz que esses temas têm que ser tratados por um psicopedagogo, por um psicólogo, porque as escolas não têm nada disso, né? Quem tem são os CRAs que vão fazer as indicações para que as famílias procurem um profissional para atender. E isso cada vez mais é gritante. Você tem hoje os autistas, o leve, o médio, o grave, você tem o TDAH, você tem a dislexia, você tem uma série de necessidades especiais que nós, os professores, muitas das vezes, não estamos capacitados para trabalhar com esses profissionais. E aí você tem a educação, os profissionais da educação especial, mas que também têm suas limitações. É um número pequeno e cada vez mais esse público cresce nas escolas, né? E que muitas das vezes você está ali porque você não pode separar, a ideia é que haja inclusão, eles precisam estar juntos ali, né? E a gente precisa trabalhar com esse público também. Então, há uma complexidade que precisa ser enxergada, precisa ser vista, não é? E que a gente precisa atuar com aquela segurança necessária para que a gente possa oferecer algo de produtivo para essas pessoas, né? Então, é preciso realmente, por isso que eu digo, nós precisaríamos em algum momento discutir seriamente um projeto educacional ímpar para o estado do Amapá, né? Um projeto regionalizado. Não se falou de merenda regional, né? Já houve uma época que determinado governo implantou o programa de merenda regionalizada. O açaí, o camarão, o peixe, não é? Foi implantado. Então, se nós conseguimos implantar a merenda, por que não implantar também né? uma educação regionalizada? Né? Trazendo os nossos elementos que nós temos aqui. Tem muita coisa importante. Quando você vai olhar a produção científica do conhecimento, se você pegar Leonardo da Vinci, que foi um dos homens mais completos da história da humanidade, né? Você vai ver que é um cara que não tinha relação, não estudou, não estava ali naquele modelo padronizado, né? Ele sai daquele modelo padronizado, vai para o encontro com a natureza e ali na observação da natureza ele vai desenvolvendo determinadas habilidades para chegar onde chegou, né? Um grande inventor, um dos maiores pintores, um grande pensador, né? Então, assim como ele, Isaac Newton e tantos outros grandes pensadores que muitas das vezes tiveram que sair do modelo de caixinha, do modelo padronizado alemão, para se tornar um dos maiores expoentes do conhecimento, dos maiores vultos da ciência, e o cara não ficou ali preso nesse modelo que está aí, que persiste até hoje. Aí eu te digo, lá na Grécia Antiga, o Aristóteles tinha os alunos no que eles chamavam no jardim, né? Estudavam no jardim, os peripatéticos, eles estudavam andando ali no jardim. Não existia esse modelo padronizado de uma escola, onde você tem uma sala fechada, com cadeira, com quadro, né? Onde você tem alguém lá fora te vigiando, né? Não existia nada disso. Você tinha um profissional aqui que tinha um saber e compartilhava aquilo que sabia, e os outros com a liberdade de pensar também, iriam construindo saberes, né? E você tem a Grécia como o berço da cultura ocidental. Tudo que nós temos de conhecimento nasceu ali. E olha como surge o conhecimento na Grécia. Ele não surge dentro de um modelo de caixinha. Nada surge dentro dessa forma. Então nós temos que em algum momento romper com essa forma. Porque isso não constrói ciência, não constrói verdadeiramente saberes independentes, não é? Nós estamos aqui próximo da Europa, nós temos a França aqui. Como nós poderemos aproveitar esse intercâmbio de conhecimento com a França, fortalecendo aqui
o francês no Amapá, não é? Dando vazão realmente para que todos nós no Amapá pudéssemos falar francês, pudéssemos falar 2 línguas. Porque qualquer país vizinho desse aí, países da Europa, eles falam 2, 3 idiomas. Nós somos aqui um pedaço da Europa, vamos dizer assim, próximo de um país europeu que fala um idioma francês, mas que aqui um grupinho só domina o francês. Mas nós todos aqui deveríamos falar francês. Nós tivemos um intercâmbio no passado, numa gestão passada, onde se criou a escola Daniele Mitterrand, que até hoje tem, né, os cursos de francês, que não tem essa visibilidade. Olha que nós estamos falando de sustentabilidade, cada vez mais as fronteiras estão desaparecendo, né? Nós estamos criando uma aldeia global e nós precisaríamos ter o domínio desse dialeto, né? Então, é assim, eu acho que, é como eu digo, em algum momento, e aí o podcast presta tudo isso, porque quantas pessoas não vão nos escutar e amanhã você vai ter um governante, um deputado federal, um senador da República, um governador, quem sabe até um presidente, e dizer, pô, realmente, por que não criar esse dispositivo para que o Amapá possa realmente ter um segundo idioma, que todos os amapaenses pudessem falar um outro idioma, o francês? Que inclusive quando você vê a União Europeia, qual é a língua que eles utilizam? É o francês, né? É a língua do povo francês lá que prevalece, né? Até porque o Napoleão Bonaparte conquistou praticamente o mundo todo e levou o francês, assim como o Alexandre o Grande na época levou o grego para todas as cidades onde ele conquistou, levou o grego, né? Exatamente. Assim como você falou antiguidade, tudo, como eu falei, eu sou professor de matemática, a própria matemática hoje é aquilo que sempre existiu. A gente vai falar de Pitágoras. Pitágoras, ele tinha ali o pessoal que se reunia e tal para começar a estudar matemática, e dentro da matemática aprenderam a música, as notas musicais, e a galera aí foi criando, eles foram criando. Recentemente já visto, não sei se foi no Jornal Nacional, onde foi, que eles falaram de uma garotinha que estava na escola e na resolução de um problema ela conseguiu achar uma outra fórmula que ela conseguia encontrar o mesmo resultado de uma equação enorme que o professor passava no quadro. E aí foram ver e realmente aquela fórmula não existia em nenhum livro, e eu não lembro qual foi o nome que deram para ela, que é a Teorema de Ana, eu acho, Teorema de Ana Júlia, alguma coisa. Eu achei muito bacana. Então, ou seja, ela pegou e ela olhou, peraí, eu vou achar uma maneira de chegar nesse resultado de uma outra forma, e depois eu vou testar em todas as outras questões e ver se eu vou chegar sempre no resultado. E ela encontrou. Então, assim, ela não parou e simplesmente seguiu um roteirinho que ela tinha ali, né? Ela foi e olhou, não, peraí, eu tenho uma outra forma de construir. Então, se isso fosse ensinado desde essa molecada lá do início, né, a construir aquilo, quem sabe até a matemática hoje em dia já tinha, né, pegado outros rumos aí, já tinha chegado a outros patamares, porque é incrível como essa galera, principalmente hoje com a tecnologia, que nem a gente falou mais cedo nos bastidores, esse pessoal parece que nasceu já sabendo tudo. Então, se pega todo esse conhecimento e eles começam a fazer assim, poxa, eu vou começar a criar aqui do zero alguma coisa. Poxa, eu tenho um quintal em casa, eu vou começar a plantar, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer do meu jeito, vou começar a entender como é, vou começar a ver se a minha terra é boa ou não é, vou começar a plantar e aí quando veio, tá fazendo coisas que nem essa criança imaginava. E às vezes o pai e a mãe vai ver, poxa, olha, eu vou incentivar o meu filho a isso também, eu vou ajudar meu filho nisso aqui, eu vou procurar os locais ideais para ele sentar e aprender, para ele chegar um dia, vou colocar meu filho para assistir esse podcast aqui, para ele começar a entender mais sobre isso. Então isso é bacana, né? Incentivar essa galera toda a isso. E olha, daqui a pouquinho tá começando o podcast de vocês, né? A gente vai poder assistir, acompanhar. E assim, antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu sempre faço para todos os convidados. Isso daí vai desde o episódio 1. Esse aqui é o nosso episódio 242. Então, assim, é uma pergunta que eu faço para vocês dois e vocês podem, inclusive, incluir isso tanto na vida pessoal de vocês, como, por exemplo, no tema do podcast de vocês, tá? Aí eu vou começar por ti, Jair. Tá, pode fazer a pergunta. Para ti, o que significa a vida? Significa a vida. A vida.
Cara, eu não vou filosofar, né? Porque não... Mas assim, eu tenho que pensar um pouquinho, né? Trazer um pouco essa... O que significa a vida. Às vezes a gente pensa que é tão simples, mas acaba sendo tão complexo, né? Porque... Tu me pegou agora. São uma perguntas que eu sempre faço, que eu pego a galera desprevenida. Porque assim, né? Tu vai cortar, tu vai editar essa parte aí aqui. Mas aí a galera fica perdida nessa pergunta. Não, eu acho assim que a gente fica um pouco perdido, principalmente a gente que tem família, é pai, né? Sou pai praticamente de duas pessoas, então quando você fala nisso, parece que a gente faz logo um apanhado, pega essas pessoas, Geral, tenta juntar dentro de um conceito, né? Então, o que é vida? É praticamente a gente tá para servir de alguma forma, né? Vamos botar assim, o mundo e alguém. Então, ela é bastante complexa por isso, né? Porque a gente acaba querendo trazer essas pessoas que estão bastante próximas da gente para um conceito assim. Mas eu acredito que vida seria a possibilidade de estar fazendo algo para alguém, né? Tendo as pessoas que você ama e suportando as pessoas que você odeia ou que lhe odeiam, né? Acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. É bom que o Edson deu uma saída e ele já não escutou a pergunta, que aí assim ele já não ia se preparando. Aí agora ele já... Edson, para ti, o que significa a vida? Bom, a vida, ela para mim tem um conceito que é fundamental, né? É um conceito que eu considero essencial. Vida é dignidade humana. Se você não tem essa dignidade, você não tem uma vida. Porque a vida deve estar ligado à felicidade, está ligado à alegria, à paz, né? À condição de ter uma vida materialmente satisfeita, né? Então, quando você não tem essa dignidade, você não tem vida. E muitas das vezes você encontra pessoas que, quando elas não têm essa dignidade, elas muitas das vezes são pessoas pesadas, são pessoas amargas, pessoas tristes, e que muitas das vezes dizem assim, eu queria morrer, isso aqui não tem mais jeito. São pessoas que não acreditam mais. Pessoas que já morreram verdadeiramente porque já deixaram de acreditar, não tem mais vida. Então, isso é o que eu acredito. Inclusive, isso pauta a minha própria existência, trabalhando para que outras pessoas cheguem a esse patamar, dizer assim, hoje eu tenho dignidade. Porque a dignidade, ela está aqui na mente das pessoas. E o que empobrece, o que faz a gente, aos poucos, ir se esvaindo, perdendo essa dignidade, de fato, é você não ter o conhecimento. Você não ter o conhecimento, e quando você não tem o conhecimento, você vive numa prisão. Você vive de forma limitada, a vida se torna pesada, você tem dificuldade de construir caminhos, você tem dificuldade de prospectar esperanças, né? Você tem dificuldade de servir as pessoas porque você se considera incapaz de fazer alguma coisa por outra pessoa. Então, o foco da vida deve estar ligado à dignidade humana, que deve ser na sua totalidade, aqui, na mente e no corpo. Porque a mente não vive sem o corpo e o corpo não vive sem a mente. As coisas estão integralizadas, né? Então, é o que a gente deseja, é o que a gente luta em função dessa palavra, dignidade da pessoa humana. Inclusive, um princípio que está lá na introdução da Constituição Cidadã de 1988, né, Alemão? Só pegar lá aquela introdução. Qual é o objetivo, na verdade, do direito? O direito deve promover a dignidade da pessoa, né? As pessoas recorrem ao direito para alcançar, através do direito, a dignidade, luta em defesa disso. Então nós devemos, inclusive, isso é considerado um meta-princípio do direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. Você vê que a própria Constituição, no artigo 5º, que são
os direitos da pessoa humana, você tem lá a moradia, você tem a saúde, você tem a educação, você tem um trabalho, direitos que são inerentes a essa condição da dignidade. São esses direitos que te dão direito à vida. Porque quando você não tem a moradia, quando você não tem um trabalho, quando você não tem saúde, você não tem educação, eu não posso dizer que um ser humano desse tem uma vida decente, uma vida digna. Então, a vida é um conceito que está intimamente relacionado à dignidade da pessoa humana. Perfeito, perfeito. Olha, o Edson falei assim, ainda bem que ele não escutou, mas o cara é filósofo, né? Aí vai chegar aqui, ele certeza. já... Ainda mais falar sobre a vida, que já tá na ponta da língua. Cara, obrigado ao Edson, ao Jairson por terem aceitado o convite pro bate-papo. Pessoal que tá assistindo, ó, saiu daqui, vocês vão lá no YouTube, vocês vão colocar assim, ó, Colheita do Saber, né? Podcast Colheita do Saber. Aí vocês vão poder acompanhar o podcast desses caras que estão iniciando agora com esse podcast maravilhoso. E aí começar a entender, né, mais sobre esse tema, começar a estudar mais sobre esse tema, começar a adquirir mais conhecimento, absorver o conhecimento num bate-papo descontraído, que é que nem você falou, parece aquele papo, né, que tá conversando ali no barzinho, ou o pessoal fala aquele café da tarde na casa da avó, né, que geralmente tinha aquelas reuniões e tal. Então isso é bem bacana, uma forma de debater um assunto importante de uma forma descontraída, levando conhecimento pra galera, tá? Obrigado de verdade por ter aceitado aí o convite. E, mais uma vez, eu chamo todos vocês a acompanhar, pesquisem lá no YouTube, podcast Colheita do Saber, que aí vocês vão poder acompanhar o episódio 1 e o episódio 2, porque já tem 2 episódios desse podcast aí incrível, e já ficar na expectativa dos próximos convidados também. Convidado do episódio agora é... Dr. Paulo Nunes. Pronto. O nome da agroecologia. Já de estar aqui na mesa batendo um papo com eles, tá bom? Valeu, pessoal, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Fui.